tarde. Vou dar início ao nosso trabalho do SIC. O nosso tema é manifestações folclóricas e tradicionais indígenas da Amazônia. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltadas a mistério e fantasia. Além disso, elas têm um papel muito importante na educação dos índios e contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas indígenas foram espalhadas e hoje fazem parte do nosso folclore. O folclore indígena, ele é muito rico em detalhes e por isso muitas pessoas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. Bom, agora que nós já sabemos um pouquinho sobre o folclore, eu vou contar duas lendas que é muito conhecida. A primeira é sobre o lobisomem, que é um homem que, após ter sido mordido por um lobo, ele se transforma nesse animal a cada noite de lua cheia. A segunda é sobre a mula sem cabeça, que é uma mulher que, após ter um romance com um padre, ela foi amaldiçoada e foi transformada em um quadrúpede acéfalo que galopa e sai soltando fogo. Então, esse foi um pouco sobre o nosso folclore indígena amazônico. E a seguir, a Emily vai falar sobre as tradições indígenas. Meu nome é Emily e para esse projeto do ciclo do segundo trimestre eu fiquei de falar das tradições indígenas. Eu vou começar falando da alimentação deles, que é uma alimentação totalmente restrita. Eles só comem alimentos que são retirados da natureza. Eles não comem nada além disso. Eles conseguem comer peixes por conta da pesca, animais, a carne dos animais que eles conseguem na caça, legumes e frutas por meio da plantação e colheita. A segunda tradição deles é que eles não tomam 2, 3 banhos por dia. Eles tomam inúmeros banhos por dia e cada banho geralmente é em um lugar diferente. Vai de rio, riachos, lagos. A terceira tradição deles é que as mulheres não podem ir à caça. Só quem pode ir à caça é os homens e geralmente eles vão em grupos. A quarta tradição deles é que eles fazem muitos rituais, muitas cerimônias no decorrer do ano. Nesses rituais há muita música, dança e nisso também eles fazem pinturas corporais. Outra tradição deles também são as crianças. As crianças são treinadas desde pequena para as atividades que vão desenvolver na vida adulta. Outra tradição, costume de lá, são as casas. Todas as casas são iguais, a maioria são iguais, são feitas de troncos, galhos, folha seca, barro. Uma das tradições das mulheres lá é que elas conseguem fazer vários objetos de arte, como vasos de cerâmica, pote, máscara, brinco, colares, usando elementos da natureza. Uma tradição deles também muito importante é compartilhar. Tudo eles compartilham, tudo eles dividem com o próximo, principalmente o alimento. Ninguém fica sem nada. Uma tradição deles também é que quando uma pessoa está com uma doença muito séria, eles fazem um ritual de cura, no qual é dirigido por um pajé e eles usam ervas da natureza nesse ritual. Bom, vou finalizar por aqui. Eu peguei essas informações por meio da internet e por meio de uma colega, no qual teve uma experiência linda de 5 dias em uma tribo. E foi uma das principais tradições que eu achei em comum, que tem na internet e que ela me contou. Tentei resumir o máximo, espero que tenham gostado. Olá, tudo bem? Vim aqui falar sobre o assunto do meu vídeo, sobre as festividades das comunidades indígenas. As festividades indígenas, elas compreendem inúmeros rituais, sendo que o toré, que é uma dança ritual realizada por diversos povos indígenas, que também é considerado o maior
símbolo de resistência e união entre esses povos, e os toantes, que são as músicas sagradas dos índios, cantados durante as cerimônias para invocar a presença de um ou mais seres encantados, são festejos com mais frequência entre os povos indígenas. Eles fazem isso como motivo de agradecimento solenes aos visitantes da tribo e personalidades importantes. E também quando eles querem, por exemplo, reivindicar as autoridades governamentais e, por exemplo, quando eles querem receber benefícios para a sua tribo. Esses festivais eles duram a noite toda, tomando uma parte deles lá que eles fazem para homenagear as mulheres, que são conhecidas como cantandeiras, e os praias, que são dançarinos, que usam máscaras, fantasias, totens, colares e as pinturas que eles usam no rosto. Todos vocês já viram que eles pegam pintura da própria natureza lá, das plantas deles lá, que eles fazem as tintas, como vocês viram na imagem. O cairupe, que é uma madeira que dá nome a um ritual indígena, cujo significado para os índios é a despedida do morto e o encerramento do luto, é uma das tradições mais frequentes que eles mais fazem nas tribos indígenas. Por fim, dentre as festividades indígenas, podemos citar as celebrações que ocorrem para os visitantes das aldeias, das tribos, as celebrações de agradecimento e de passagem, os rituais de passagem são as cerimônias que marcam as mudanças de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra, né? Vale lembrar também que o batizado, o casamento também ocorrem como festejo para as tribos, para essa coisa lá. Falar um pouco sobre o período dos festivais indígenas. E eu vou começar falando sobre uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, que é o festival. O festival ele é sempre realizado no último final de semana do mês de julho ou bem no início de agosto, lá na cidade de Juruti, no Pará. As tribos Munducuru e Muirapinima, elas fazem essas apresentações em cima de tribódromos, e ela sempre se enfrenta à conquista de mais um título. A tribo Munducuru, ela está representada sempre pelas cores vermelho e amarela, e já a Muirapinima, ela está representada sempre pelas cores azul e vermelho. Uma das maiores inspirações para este festival é o modo de vida caboclo, os rituais, o pescador, o farinheiro. E a festa retrata a cultura indígena em forma de música, muita arte cênica e muita dança. E um outro grande festival indígena da Amazônia é o Festival Folclórico de Parintins. É uma festa muito popular que ocorre lá na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. E em 2018, este festival ele foi oficializado como Patrimônio Cultural do Brasil, e todas essas apresentações elas começam na última sexta-feira do mês de junho e elas se estendem até domingo, e elas simbolizam a disputa a céu aberto entre duas agremiações folclóricas, que é o boi garantido, que está representado pela cor vermelha, e o boi caprichoso, que vai estar representado sempre pela cor azul. E esse festival ele sempre acontece no Centro Cultural de Parintins, que também é muito conhecido como Bundódromo. E ele tem a capacidade de 35 mil pessoas, e ele é passado sempre na TV aberta, lá no TV Cultura. Agora eu vou falar sobre os costumes indígenas. Mesmo cada tribo, cada nação tendo seus costumes e seus hábitos, tem uns que são bem comuns em praticamente quase todos os tribos brasileiros. Que vão ser os que eu vou falar agora. O alimento dos índios brasileiros, eles são alimentos vindos da natureza, como por exemplo peixes, carne de animais, frutos e legumes. Eles tomam vários banhos por dia, em rios, riachos e lagos. Os homens, eles saem para caçar em grupo. Eles fazem bastante rituais e cerimônias com bastante música e dança. E nesses eventos eles pintam o corpo. As crianças elas são treinadas desde pequenas
para realizarem as tarefas delas quando se tornarem adultas. Eles fazem rituais e cerimônias da passagem da fase de criança para a fase adulta. Eles moram as casas deles são feitas com elementos naturais, como galhos, folhas secas, barro, madeira e outras coisas. As doenças, eles tratam as doenças com ervas naturais e rituais de cura, que são dirigidos pelo pajé. Eles fazem muitos objetos de arte, como potes, vasos, colares, máscaras, cerâmicas. Só que essa atividade ela é realizada pelas mulheres das tribos. Eles têm o costume de dividir muito as coisas. Praticamente quase tudo que eles têm eles dividem, em principal os alimentos. A religião deles é baseada na existência de forças e espíritos da natureza. E as principais armas dos índios brasileiros, a principal é o arco e flecha. Mas eles também usam e fazem muitas outras, como o chuço, que é um pedaço de madeira com uma ponta de ferro afiada, a borduna, que é um porrete de madeira, e a zarabatana, que são tubos de bambu que eles usam para soltar a seta através do sopro. É isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as músicas indígenas. As músicas indígenas estão presentes em diversas manifestações sociais e culturais de cada etnia, fazendo parte de magias, socializações, contatos direto com os ancestrais e cura. Os índios brasileiros utilizam predominantemente instrumentos de sopro e percussão em suas músicas, que também é acompanhada de muita dança. Os três instrumentos mais utilizados pelos índios são o chocalho, a flauta dos índios e o pau de chuva, que o pau de chuva é um instrumento de percussão que transmite o barulho da chuva. O tema é a participação do turismo nas áreas indígenas. Os turistas eles são atraídos para as áreas indígenas através dos festivais, culturas. São algo que eles querem conhecer, então eles vão conhecer. Um exemplo disso é um festival que ocorreu no interior do Acre, que atraiu várias pessoas de todo o Brasil, de alguns países da América Latina e até da Europa. Que às vezes é até bom para os indígenas, porque são pessoas que normalmente não veem aquilo no dia a dia delas, não são da cultura delas, então elas podem acabar dando mais valor àqueles festivais, culturas e tradições. Os turistas, eles também não são só atraídos por esses festivais, eles vão atrás de conhecer a culinária, artesanato, conhecer a forma de vida como os indígenas levam. E é isso.